lá, galera. Vamos corrigir aí, né? Nossa segunda lista de exercícios, ou seja, do nosso segundo tópico da prova da PEMERG. Lembrando que esse material estava pronto, né? Antes da publicação do edital pela IBAD. Então você está vendo aqui que é MMC e MDC. Só que a prova da IBAD, ela está cobrando só MMC, perdão, tá? Só MMC que ela vai cobrar. Ela não vai cobrar MDC. Sandro, mas eu vou fazer vou fazer concursos para outras provas aí, PM de São Paulo, enfim. Então aproveita aí, tá? Aproveita tudo aí dessa aula. Então vamos lá. Nosso foco aí para a PEMERG foca mais nas questões de MMC. Tranquilo? Primeira questão de MDC aí, então vamos lá. Olha só, Sandro, eu vou calcular o MDC e eu vi na aula 3 modos. Isso. Então você escolhe um deles e faz esse modo. Então eu vou fazer o modo de decompor os dois números juntos, simultâneo. Tá? Fazer a decomposição simultânea dele aí. Então eu tenho 1.232 e 2.331. Um outro detalhe é, quando você vai fazer a decomposição em fatores primos, você tem que saber quem são os números primos. Você lembra? Se você não lembra, você vai consultar a nossa aula aí de números primos, né, para outros concursos, já que a PM não cobra, mas é um pré-requisito, você tem que saber o que é número primo. Então, os números primos, eles são todo número que tem dois divisores naturais, e um deles é o 2, e é o único número par que é primo. Depois o 3, o 5, o 7, 11, 13 e reticências aí, tá? Vai ao infinito aí. Beleza? Agora, eu tô tentando achar MDC. O que é MDC, Sandro? São os fatores primos comum, né? E de maior expoente. Então tem que ser um divisor comum. O 2 divide esses dois números ao mesmo tempo? Não. O 2 divide esse que é par e não divide esse aqui que é ímpar. Então 2.331 não é divisível por 2. Tranquilo? Compreendido? Então eu estou em busca de divisor comum. Então vou pular para o 3. Esse número aqui divide 3. Então você não precisa dividir. Faz a regra. Para o número ser divisível por 3, a soma dos algarismos desse número é divisível por 3. Então, se eu somar 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 2, 8. 8 divide 3? Não, não divide. Logo, 1.232 também não divide 3. Então, já não é divisor comum, mas eu vou testar se esse cara é divisível por 3. Ó. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, 9. Esse aqui, ó, 2.331, é divisível por 3. Por que não divide, Sandra? Tem que ser comum. Eu quero comum, tá? É o máximo divisor comum, tá bom? Então 5 não pode. Agora vamos por 7. Vamos testar o 7 aí. Vamos aqui por 7. Ó, 1.232 divide 7. Divide 7. Dá 176. Beleza? 176. O 2.331 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 7, 21, sobra 3. Vai dar 3 de novo, 3 vezes 7, 21, para 23 faltam 2, 21 por 3. 333. Então, olha só, daqui para baixo não tem mais divisor comum, beleza? E até pelas opções aqui, né, não tem mais divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre 1.232 e 2.331 é 7, que está na letra E aí. Então, gabarito letra E e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer a próxima. Questão 2 aí, outra questão do carteiro do Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte: o MMC de 8,36 corresponde ao valor, então eu quero mínimo múltiplo comum. No MDC, quando você viu a regra de MDC, né, na forma fatorada, você pega os fatores primos comuns e não comuns. Ó, então pega o fator primo comum e não comum. Beleza? Vou pegar os dois. Então, Sandro, no MMC eu faço a decomposição dos números, tudo junto, multiplico esses números que apareceram na decomposição, é o MMC? Sim, isso mesmo, tá? Isso aí mesmo. Então aqui, ó, 8,36. Não preciso nem perguntar se é comum ou se não é, fica vendo isso aí.
tá? Basta sair já fazendo a decomposição. Então, qual é o primeiro número primo que você conhece? O 2. Ele é divisível por 2? Sim. 8 por 2 dá 4. 36 por 2 dá 18. Por 2 dá 2. O 18 dá 9. Por 2 dá 1, aqui está satisfeito. E o 9 não pode. Então, agora qual é o próximo fator primo? 3. Aqui já está satisfeito, que apareceu a unidade. 9 por 3 dá 3. Tá? Por 3 novamente dá 1 e 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos que aparece aqui, ó, o produto deles é o nosso MMC. Tá? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3. Escrevendo em forma de fator primo aí, eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Pode aparecer assim nas opções, só que ele não fez isso. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. O que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, que dá 9. 8 vezes 9, 72. É onde tem 72, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Tranquilo? Vamos fazer a próxima. Questão 3, operador de tiragem, né? Uma prova para os Correios também, tá? Aquele cara lá que faz carga e descarga aí dos caminhões aí dos Correios, né? O MMC entre 26 e 208 então, ó, é uma questão que você tem que focar, porque MMC está na prova da PEMERG aí que você vai fazer, beleza? Sandro, eu vi na sua aula o seguinte, uma regra que diz o seguinte: o MMC entre múltiplos é o maior deles. Será que esses dois números são múltiplos? Será que 208 dá para dividir para 26? Quando você pegar números assim, né, você vai lá e testa no cantinho assim, você pega e divide assim, ó. Você tenta dividir 208 por 26. Ó, vai dar 8, ó. 8 vezes 6, 48. Ficam 8 e vão 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Então, ó, o resto está dando 0. Caraca, Sandro, 208 é múltiplo de 26. Então, eles são números múltiplos entre si. O MMC é o maior deles. Se você guardou essa regra, você já sabe que o gabarito é a letra B. Porém, se você prefere fazer a regrinha, não tem nenhum problema, tá? Guarda aí, se você não viu a aula, o MMC, né, uma das propriedades de MMC. O MMC entre números múltiplos, entre si, é o maior deles, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Por 2 dá 13. Por 2, 104. Por 2, o 13 não pode. 104 por 2 vai dar 52. Por 2, o 13 não pode. 52 por 2 dá 26. Por 2, 13. 26 por 2, 13. 13 é um número primo, então é pelo próprio 13. Que o número primo é divisível por 1 e por ele mesmo. Então dá 1 em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, se você observar, você tem aqui, escrevendo na forma fatorada, 1, 2, 3, 4, eu tenho 2 a quarta vezes 13. A opção não quis dessa forma. A opção quis 2 a quarta é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. É 16 vezes 13. E 16 vezes 13 dá 208. Que está na letra realmente, letra B. E o gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima aí, né? Então essa o gabarito foi letra B. Questão 4. Atendente comercial, Rio de Janeiro. Outra prova aí para os Correios. E ele quer o MDC. Então, se você vai fazer para PEMERG e o seu foco é total na PEMERG, você pode até já pular essa questão. Mas se você quer continuar estudando com foco em outros concursos, vale bastante a pena aí, tá? Então, olha só. Vamos fazer a decomposição. 36
42. E vamos decompor. Então você tem, ó, por 2. Sandro, o 2 é divisor comum? Sim, por isso que eu fiz por 2, tá? 36 por 2 dá 18. 42 por 2 dá 1. Sandro, o 18 é por 2, mas o 21 não é por 2. Então, já que eu estou em busca do MDC, eu posso pular etapas. Sandro, e se eu não pular? Então, olha só, eu não vou pular etapas e vou fazer a decomposição normal. Ó, por 2. O 18 dividiu, só que você perde mais tempo, tá? O 21 não. Alguém é por 2? Não. Qual é o próximo? 3. Por 3 dá 3 e aqui dá 7. Por 3 dá 1 e o 7 não pode. Por 7, aqui está satisfeito e aqui dá 1. Lembrando que eu quero só divisores comuns. Se é divisor comum, eu tive esse 2 que dividiu os dois e esse 3 aqui. Então, MDC é 2 vezes 3, que é só os divisores comuns. 2 vezes 3, 6. Então, o máximo divisor comum entre 36 e 42 é o 6. Beleza? Da próxima vez que eu pegar, eu vou pular igual eu fiz na primeira questão. Tá? Só o fator comum mesmo. Beleza? Questão 5. Atendente comercial aí, Rio de Janeiro novamente. E agora uma outra questão de MMC. Então essa aí, para quem está estudando para PEMERG, não pode nem pular, tá? O MMC de 16 e 42 corresponde ao valor. Então vamos fazer a decomposição simultânea, né? Todo mundo juntinho ali. E sem se preocupar se é um divisor comum ou não, você vai lá, ó. Por 2. Opa. Por 2. Aqui dá 8. O 42 por 2 dá 21. Por 2, 4. O 21 não pode. Por 2 dá 2. O 21 não pode. Por 2 aqui dá 1. E o 21 não pode. Agora qual é o próximo? 3. Satisfeito. 21 por 3 dá 7. Aqui dá por 7, 1 e 1. Tá, apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó, aqui é o nosso MMC. Você pode escrever assim, ó, 2 a quarta, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vezes 3, vezes 7. Ele não deixou na forma fatorada. Então, ele não deixou, tem aqui, ó, 2, 4, 8, 16. Vezes 3 vezes 7, 21. 16 vezes 21 vai dar... Ó, o único termina em 6, ó. 6 vezes 1, 6. Um termina em 6, 336. E está nosso gabarito na letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 6. Carteiro, Rio de Janeiro. O MDC de 28 e 84, perdão, é... Então, ele quer o MDC entre 28 e 84. Sandro, eu reparei que o 84 dá para dividir para 28. Ah, então o que eu falei na aula de MDC? O MDC entre dois ou mais números múltiplos entre si é o menor deles. Então, se 84 dá para dividir para 28 exatamente, o MDC é 28, é o menor. Então, o gabarito é a letra D. Se você não lembrou dessa propriedade, que você não é obrigado a lembrar dela, tá? Mas cuidado, pode cair. Ah, Santo, estou fazendo uma questão para PM de São Paulo. Pode cair uma questão teórica assim de MDC? Sim, pode sim. Tá? Então a teoria, a propriedade aí você tem que guardar também. É muito bom. Então se você não lembra, então você vai lá, ó, e vai decompor aí em fator primo. Vamos fazendo aquele esquema de pegar sempre o divisor comum. Então, ó, por 2, 28 por 2 dá 14, 84 por 2 dá 42. Por 2 ainda, né? Aqui dá 7 e aqui dá 42. Pô, só pode ser por 7 porque esse aqui é 7. Então, será que é por 7? Ó, aqui dá 1, 42 por 7 dá 6. Então, daqui para baixo não tem mais divisor comum. O MDC é o produto dos fatores primos que estão aqui.
ele pode ser escrito 2 ao quadrado vezes 7 na forma fatorada, ou 4, né, que é 2 ao quadrado vezes 7, dá 28 aí, que está na letra D que nós já tínhamos marcado. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 7. Carteiro, Rio de Janeiro. O MMC, ó, é MMC, então, suma importância aí para a prova da PM, já que cai em MMC. Ele fala de 32 e 18 então vamos decompor ali, né? Em fator primo. Depois fizer a decomposição completa e multiplica todo mundo, acabou o MDC. O MMC, perdão, o MMC. Por 2, 32 por 2, 16, 18 por 2, 9. Por 2, 18, 16 dá 8, 9 não pode. Por 2, 4, 9. Por 2, está 2 e o 9. Por 2, aqui está 1 e o 9. Agora, por 3, aqui dá 1 e aqui dá 3. Por 3 novamente, aqui dá 1 e 1. Apareceu a decomposição em todo mundo, está satisfeito, né? A nossa decomposição, apareceu 1, satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Vamos, Sandro, por que você está escrevendo em forma de potência? Porque pode aparecer ele na forma fatorada. Então, para se acostumando, 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta vezes 3 ao quadrado. Sandro, não está assim não. Então, 2 à quinta eu tenho 2, 4, 8, 16, 32. Está multiplicando. 32, 32, Sandro. Você fala 32 e escreve 22. 32 vezes 3 ao quadrado, 9. Então, aqui, ó. 2 vezes, 9 vezes 2, 18. Ficam 8 e vai 1. 8 vezes 3, 27. Com 2, 28. Então, deu 288. Está na letra B. E o gabarito aí procede. Então, ó, questão 8 aí, ETAN, né? Escola Técnica do Arsenal de Marinha, fala o seguinte. 3 irmãos, Pedro, Lúcia e João, moram distante de seus pais. Entretanto, periodicamente os visitam. Pedro de 15 em 15 dias, Lúcia de 10 em 10 dias e João de 25 em 25 dias. Eles se encontraram na casa de seus pais. Então olha só, toda vez, Sandro, eu vou fazer MMC ou MDC? Você consegue perceber que no enunciado dá uma ideia de repetição, né? Uma coisa constante, feito ele fala aqui, ó, periodicamente. Então, eles vão sempre se encontrar num determinado tempo, né, na casa dos seus pais. Então, quando ocorrer essa ideia de uma coisa periódica, né, mesmo que ele não fale no enunciado, um acontecimento sucessivo, é uma ideia de MMC. Então, você vai pegar o MMC entre 15, 10 e 25. E decompõe em fator primo, sem se preocupar com nada aí, né? Se é um divisor comum ou não. Então, ó, por 2, ó, por 2. O 15 não pode, eu vou repetir. 10 por 2 dá 5, 25. Eu gosto na ordem dos fatores primos, tá? Por 3, 15 por 3 dá 5. 5 não pode, 25. Agora, por 5. Aqui dá 1, 5. Por 5, 1, 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC, que está ficando 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 3, 6. Vezes, ó, 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25 eu tenho, ó, 6 vezes 25 está dando 150. Então, 150 dias. Então, a cada 150 dias, eles se encontram simultaneamente na casa do seu pai. Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 9. FATEC. Um certo planeta possui 2 satélites naturais, Lua A e Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta, de forma que os alinhamentos Sol, planeta, Lua A ocorrem
a cada 18 dias. E Sol, planeta e Lua B ocorre a cada 48 dias. Se hoje ocorreu o alinhamento do Sol, planeta, Lua A, Lua B, então o fenômeno se repete daqui a... Então, a ideia de um acontecimento sucessivo, né, que é uma repetição, uma coisa periódica, né, de quanto em quanto tempo isso aqui vai ocorrer, ó. Isso aqui o que, Sandro? Isso aqui, ó. Essa configuração aqui, ó. Tá, ó. Sol, planeta, Lua A e Lua B. De quanto em quanto tempo isso ocorre? Uma questão de MMC. Então, vou fazer o MMC entre 18 e 48. Vamos lá? 18 e 48. Então tem aqui, ó. Por 2 dá 9. E aqui dá 24. Por 2, 9 e 12. Por 2, 9 e 6. Por 2, 9 e 3. Por 3 dá 3 e aqui dá 1. Por 3 novamente, 1 e 1. Apareceu a unidade em todo mundo, está satisfeita a decomposição, o produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Sandro, ele não deixou na forma fatorada. Então o que você vai fazer? 2, 4, 8, 16 vezes 3 vezes 3, 9. 6 vezes 9 vai dar 54. Ficam 4, vão 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. 144 anos. Que opção tem? Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Questão 10. O número natural n é o máximo divisor comum dos números 756 e 2205. Então a soma dos algarismos de n é igual a... Então olha só, se ele for um número de um algarismo, por exemplo, achei 8 como MDC, vai ser o próprio 8. Se eu achei o MDC igual a 15, por exemplo, eu vou somar 1 mais 5, 6. É aquele que é a soma dos algarismos. Se for de um algarismo, só tem ele e o próprio número. Agora, se tiver 2 ou mais, eu vou ter que somar realmente. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos decompor aí em fator primo. Por 2. Esse é por 2, mas o 2205 não é por 2. Será que é por 3? Ó, 11, 18 a soma. 18 divide 3, divide. Então, 756 também divide. Se eu somar aqui, dá 9 a soma dos algarismos. É divisível por 3, então. 756 por 3 vai dar 252. Confere? Deixa eu só confirmar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Fica assim que vai 1. 3 vezes 2, 6 com 7. Beleza. Perfeito ali. 2205 dividido por 3 vai dar 7. Sobra 1. Vai dar 10 por 3 dá 3. Sobra 1, 5. Tá? Então deu 735. Olha só. Não tem mais divisor comum entre eles. Se você continuar, não tem mais. Então, o MDC é 3. E 3 é um algarismo só. Então, se eu somar, não vou somar com ninguém. É o próprio 3. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Questão 11. Né, o concurso do SERJ aí, soldado especialista de aeronáutica. A sentença verdadeira para x e y pertence ao conjunto dos números naturais não nulos é... Então, olha só, são propriedades aí. Se você não lembrar da propriedade, testa valores, tá? Ó, se x é divisível por y, o que quer dizer isso, Alessandro? X é divisível por y. Se x é divisível por y, isso implica que y é múltiplo de x. O MDC entre múltiplos, ó, é MDC. Entre múltiplos é o menor e não o maior. Então a sentença aqui é falsa, tá? O MMC
de x e y é sempre igual ao produto, vai ser o produto quando eles forem primos entre si. Anota aí, você viu na aula, está anotado no seu caderno que eu sei, você viu isso na aula e você copiou, anotou aí, bonito. Então aqui, ó, o MMC XY é sempre igual ao produto? Falso. Vai ser sempre igual ao produto se x e y são números primos entre si. Beleza? Letra C. O MMC XY é sempre um divisor do produto XY. Sandra, fiquei na dúvida. Então, se você ficou na dúvida, o que você faz? Você pula. Beleza? Agora vamos para a letra D, para a gente vai voltar a C também. Ó. Você ficou na dúvida, então você não sabia se é verdadeiro ou falso. Ó. Se x e y são primos entre si, então o MDC é o produto x vezes y? Não. No MDC, ó, o MDC de números primos entre si é igual a 1. Essa é falsa, tá? Essa é falsa, é igual a 1. Sandro, mas eu só marquei a C, Sandro, porque eu sabia que as outras eram falsas. A C eu fiquei na dúvida, olha só. O MMC é sempre um divisor do produto XY. Vamos testar para você ver, olha só. Vou, qualquer, aleatório, ó. X igual a 6 e Y igual a 3, por exemplo. Tanto faz, tá? Ó, o produto aqui dá quanto? 18. Se você fizer o MMC, dá 6. Vê se o MMC não é um divisor. Vê se 18 não divide 6. Divide. Tá? Sandro, porque você pegou 5 e... Pega 5 e 6, então, Sandro. 5 e 6. O MMC vai dar 30. E o produto dá 30. Vê se o 30 não divide 30? Sim. Então, o produto, né? O MMC 30 é um divisor do produto 6 vezes 5. Também é um divisor, né? Todo número divide 1 e a si mesmo. Tem outros números também, mas ele divide sempre 1 e a si mesmo. Isso você pode garantir. Então, gabarito letra C, gabarito aí procede. Tranquilo? Então, vamos para a próxima aí. Questão 12. Sendo A igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, B igual a 2 à quarta vezes 3 ao cubo e C igual a 2 à quinta potência vezes 3 elevado a 4 ou 3 elevado à quarta potência, tá? Então, o quociente da divisão do MMC pelo MDC dos números A, B e C é... Então, olha o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o quociente da divisão. Então, o quociente é o resultado da divisão entre duas grandezas. Ele quer o quociente da divisão entre o MMC de A, B, C pelo MDC de A, B e C. Então ele quer saber o resultado disso aí. Então, ó, os números estão na forma fatorada. Então, se é na forma fatorada, é daquela forma lá que eu defini para você, quando for na forma fatorada. O MMC entre dois ou mais números serão os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente. Ó, o 2 é um fator primo comum? Tem 2 ao cubo, 2 à quarta e 2 à quinta. Então vai dar 2 à quinta porque é o comum de maior expoente. O 3 é fator comum, ó, 3 ao quadrado, 3 ao cubo e 3 à quarta. Eu vou pegar o comum de maior expoente, 3 à quarta. Beleza. 5 é fator comum? Não, mas o MMC pega mesmo assim os fatores primos comuns de maior expoente e não comuns. Tranquilo? E o MDC? O MDC são somente os fatores primos comuns e de menor expoente. Então, vou pegar 2 ao cubo. Vou pegar 3 ao quadrado, que é o menor expoente ali entre os três. Beleza. O 5 pega, Sandro? Não, é só comum. Então, aqui você tem 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 32. Vezes
3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Lembrando que eu não costumo fazer dessa forma, tá? 2 a terceira, 8 e 3 ao quadrado, 9. Se você soubesse regras de potência, ia fazer, ó, divisão de potência com a mesma base, ia conservar a base e subtrair, ó, 5 menos 3, 2. Divisão de potência com a mesma base, você conserva a base e subtrai, 4 menos 2, 2. Aí ficaria isso aqui na forma fatorada, tá? Que é o que eu vou fazer aqui, ó. 32 dividido por 8 dá o quê? 4, ó. Ó o 4 aqui, ó, 2 ao quadrado. 81 dividido por 9, ó, 9, ó, que é o 3 ao quadrado, vezes 5. Ó, 4 vezes 5, 20, vezes 9, 180. 180 aí é a resposta. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Questão 13. O número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 100 e 150, grupando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. Então, esquece isso aqui não. Importante lembrar disso aqui. Sempre resta uma fita. A soma dos 3 algarismos do número total de fitas que ela possui é igual a... Então, ele é um número maior que 100 e menor que 150. Beleza? A primeira coisa que você vai fazer, lembrando, olha só. Lembra, ó, tem uma ideia de repetição. Sim. Porém, eu vou fazer o MMC e eu vou achar um cara que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Só que ele não é a resposta porque resta uma. Então, quando eu achar o MMC, eu vou somar uma unidade a esse valor que eu achei, porque resta uma fita. Ela tem uma fita a mais que o múltiplo comum dele. Beleza? Então, vamos lá. Por 12, 15 e 20. Seguindo aí a ordem dos fatores primos, eu vou dividir primeiro por 2. Aí eu vou ter 12 por 2, 6. O 15 não pode. E 20 por 2, 10. Por 2, o 6 dá 3. O 15 não pode. O 10 por 2 dá 5. Por 3, que é o próximo fator primo, 1. 5, 5. Por 5, 1, 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó, é o nosso MMC. Essa questão é boa, que a gente vai abordar, né, uma coisa um pouquinho diferente. Olha o que acontece. O MMC está dando, se você multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, ou 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Sandro, mas ele falou que não pode ser 60 porque está compreendido entre 100 e 120. E 150, perdão. Então, o que você faz? Soma a esse valor mais 60. Porque o próximo múltiplo comum é o 120. Se 120 não tivesse nesse intervalo, eu ia somar mais 60 até chegar ao intervalo que ele está pedindo. Então, o MMC ali, o outro múltiplo, né, é o 120. Porém, 120 não é o número total de fitas de Marcela. Por que, Sandro? 120 dá para dividir para 12, para 15 e para 20 exatamente. Só que sobra uma fita, então o número total de fitas de Marcela é 121, tá? Essa que resta, você acrescenta ao MMC. Sandro, não tem opção não. Não é isso que ele quer. Olha o que ele está pedindo, ó. A soma dos 3 algarismos do número total. Ah, então ele quer a soma. Ele quer 1 mais 2 mais 1, que dá 4, que está em que opção? Gabarito letra B, e ele procede. Questão 14. Duas escolas, X e Y, decidiram organizar uma gincana estudantil, na qual os alunos devem formar todas as equipes com o mesmo número de componentes. Foram selecionados 49 alunos da escola X e 63 alunos da escola Y. Cada aluno deve participar de apenas uma equipe. Assim, o número de equipes que participantes da escola, X e Y, respectivamente. Então, olha só.
Como você viu, eu quero fazer uma divisão entre esses alunos para formar equipes. Quando dá essa ideia, né, de agrupar elementos, né, agrupar pessoas, é MDC, tá? MDC. Se fosse uma coisa sucessiva, né, sempre sucessivo, seria MMC. Então, esse é MDC, você está focando exclusivamente na PM, o que você vai fazer? Vou pular essa questão. Já quem vai fazer outro concurso, fica aí ligado, tá? Então, vamos fazer o MDC entre 49 e 63. Porém, quando eu fizer o MMC, eu vou achar o número máximo de alunos de cada grupo. O MDC que eu estou encontrando é o número máximo de alunos por cada grupo, tá? Não é o número de grupos. É o número de alunos que ficará em cada grupo. Então, vamos lá. Olha o que acontece agora. Por 2, algum deles são? Não, ambos são ímpares, não é por 2. Por 3, esse é por 3, mas o 49 não é. Os dois não são divisíveis por 5, por 7. E uma vantagem de fazer na ordem, porque também a pergunta que ele faz, a resposta também já aparece aqui. 49 por 7 dá 7. 63 por 7 dá 9, perdão, 9. Tá vendo quando você faz dessa forma de botar só o divisor comum no MDC? Tá vendo esses valores que aparecem aqui embaixo? Já é o que ele quer, ó. Cada grupo terá 47 alunos. A escola que levou 49 alunos, ela consegue formar 7 grupos. Compreendido? Porque quando você faz daquela maneira tradicional, você vai achar o MDC 7, vai pegar 49 dividido por 7, vai dar 7. 63 dividido por 9, por 7 vai dar o quê? 9. Então isso aqui é 9 grupos. Então, vou ter a escola X com 7 grupos e a escola Y com 9 grupos, de gabarito letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 15. Curso de formação de cabo da aeronáutica aí. Multiplicando-se dois números naturais não nulos por 3, o seu MDC, letra A fica multiplicado por 3, fica dividido por 3, aumenta em 3, não se altera. Olha só, se você multiplica o MDC por um determinado número, não, se você multiplica alguns números por um determinado valor, o seu MDC ficará multiplicado por esse valor. Vai ser letra A, que nós vimos que isso é uma propriedade. Se você não está convencido disso, o que você pode fazer? Adota valores. Pode adotar qualquer valor aí, né? Vou falar que um vale 2 e o outro é 5. Ó, o MDC entre eles, né? Ó, eu peguei primo, tá? O MDC vai ser quanto? O MDC vai dar 1, que é o único divisor comum. Então o MDC aqui seria 1, tá? MDC é 1. O MDC é 1. Agora, se eu multiplicar esse cara por 3, vai dar 6. Se eu multiplicar esse cara aqui por 3, vai dar 15. Vou achar o MDC. O MDC aqui é 1. Aqui, o fator comum é o 3. Vai dar 2 e 5. Não tem mais divisor comum além da unidade. Vê se agora também não ficou multiplicado por 3. Era 1, ficou multiplicado por 3. Gabarito letra A. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 16. ETAN, na Escola Técnica do Arsenal de Marinha. Se P é igual a 2 elevado à 15ª potência, vezes 3 elevado à terceira potência, vezes 5 elevado à 12ª potência, vezes 7, vezes 31 elevado à segunda potência, e Q igual a 2 elevado à terceira potência, vezes 3 elevado à 18ª potência, 5 elevado a 1, né, ou a primeira potência, vezes 29 elevado à segunda potência. Então, o MDC entre P e Q é... Olha só, o MDC entre P e Q vai ser o MDC entre números, né, na forma fatorada. Eu vou pegar os fatores primos comuns de menor expoente, ó. Elevado a 15, elevado a 3. Esse tem menor expoente. Então, vou pegar 2 a terceira.
3 ao cubo, 3 elevado a 18ª. Então, 3 ao cubo é menor. É esse que eu vou pegar. E aqui eu tenho, ó, 5 elevado a 12ª potência, 5 elevado a 1. É ele que eu vou pegar, o 5 elevado a 1. Os demais não é fator comum. Beleza? Então, aqui eu tenho 2 a terceira, 8. 4 a terceira, 27, vezes 5. Então, olha só, eu vou multiplicar assim, ó, 5 vezes 4, 40. 40 vezes 7 vai ficar 0. 4 vezes 7, 28. Ficam 8 e vão 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. Então, 1080 aí é o nosso M. Questão 17. Polícia Militar aí do Estado do Rio de Janeiro. Ao calcular o MDC dos números A e B, onde A pertence aos naturais, diferente de zero, né? Isso aqui está excluindo o zero dos naturais, tá? E B pertence aos naturais, excluindo o zero. Pelo algarismo de Euclides, obtém-se... Ó, então olha só o que acontece. Sandro, ó, você estava falando que PM não cai MDC. Não cai agora com a banca da IBAD. Antigamente, lá, antes de 2010, quando tinha matemática na PM, sim, caía PA, PG, função quadrática, análise combinatória, enfim, caía áreas de figuras planas, caía muita coisa. Hoje em dia cai áreas de figuras planas, mas a maioria foi retirado aí. Geometria plana só tem 2 tópicos na prova desse ano. Tem um pouquinho de geometria espacial também, tá? Então vamos aqui, ó. Vamos lá, então ele quer saber o que você vai obter, né? Na qual opção ali, né? Podemos afirmar que o que está acontecendo. Olha só, como você trabalha no algoritmo de Euclides? Como você trabalha no algoritmo de Euclides? Você está assim, olha só. Você divide A por B, vai dar quociente 2 e resto 22. Esse 22 veio para cá, tá vendo? Você vai dividir B por 22, deu quociente 1 e resto 11. Aí quando eu trouxe 11 para cá, eu fiz, ó, 22 por 11, deu 2 e deu resto 0. Se ele pedisse o MDC, esse cara que está aqui é o MDC, já que o resto deu 0, o último cara que sobra aqui na linha do meio é o MDC. Aqui em cima são os a linha do quociente e aqui embaixo a última linha dos restos. Então, olha só como você vai fazer. Vou começar aqui pelo B. Você vai pegar B dividido. Deixa eu melhorar esse dividido aqui. P dividido por 22 dá quociente 1 e resto 11. Tá? E como você faz para achar o B ali, que seria o dividendo? Você vai fazer divisor vezes o quociente mais o resto. 1 vezes 22, 22. 22 mais 11 dá 33. Então já tem o valor de B, que é 33. Então B já sei que vale de 33. Ah, então para achar o A, você vai fazer A dividido por B, mas o B você já tem que é 33, deu quociente 2, ó, então eu peguei, ó, vou pegar esse cara aqui, ó, esse, o quociente e o resto, beleza? Resto 22. Então, o meu dividendo, que é o A, é igual o divisor vezes o quociente, deixa eu voltar ali que é 33, né? Divisor vezes o quociente mais o resto. 2 vezes 33, 66, mais 22. Está dando 88. Então, você viu que a relação toda foi A, tem A mais B, A mais C. Ó, só tem uma opção que é A mais B e é a única a ser marcada. Pode ver, A mais B já bate, ó. 88 mais 33, ó. 3 mais 8 vai dar 11, ficam 1 e vai 1. Vai dar 11 com 12. Então, 121 realmente é a letra A. E se você somar A e C, quem seria o C? Nem o C tem aqui na questão, tá vendo? Nem o C existe aqui na questão.
Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Questão 18. Para que o MDC, ó, uma outra questão que você vai fazer exclusivamente PEMERGE, você já pula, tá? Dos números 2 a terceira vezes 3 elevado a n vezes 5 elevado ao quadrado e 2 elevado a n vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 seja 20. Os valores de m e n nesta ordem são... Então, olha só. Primeiro, eu vou pegar esse 20 e vou decompor em fator primo, para escrever esse cara na forma fatorada para eu comparar aqui. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, o MDC está ficando igual a 2 ao quadrado vezes 5. Como você faz para achar o MDC? Você vai pegar os fatores primos comuns e não comuns. O 2, ele aparece no primeiro número e aparece no segundo. Aqui eu tenho 2 à terceira, aqui eu tenho 2 elevado a n. E, Sandro, então esse n só pode ser quem? 2. Isso mesmo, porque foi o fator primo comum de menor expoente. Agora, cuidado agora. N, M e o 2. Aparentemente, o 3 é um fator comum. Aparentemente. Você conclui que ele não é fator comum porque ele não aparece no MDC. Para que o 3 não seja um fator comum, o n só pode ser quem? O m ali. O m só pode ser 0. Por que, Sandro? Porque qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Beleza? Por que, Sandro, m foi 0 mesmo? Porque ele não era um fator comum. Então, aparentemente, ele está aqui. Mas, na realidade, se o m for 0, ele deixa de existir. E é o que acontece nessa questão. Gabarito letra A, porque ele quer m primeiro e depois n. O gabarito procede e vamos para a próxima. Questão 19. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Qual deve ser a menor e constante distância U em que devemos posicionar os soldados a partir da posição 1 até a posição N nas avenidas A e B? Então, ele quer que você coloque um divisor comum entre 108 e 156, que vai ser essa distância aqui, e sempre é constante. Beleza? Então, olha só. Vamos fazer o MDC. Vamos fazer aqui, ó. 108 e 156. Tá? Por 2, né, que é um fator comum, vai dar 54 e aqui vai dar 78, confere? 78, confere. Por 2 novamente, aqui vai dar 27 e aqui por 2 vai dar 39, né? É por 3? Sim. 29 por 3 dá 9, 39 dá 13. Beleza? Então aqui nós já temos o nosso nosso MDC, tá? Porque aqui são os únicos divisores comuns aí. Então eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então cada soldado vai ficar de 12 em 12 quilômetros aí nas estradas. Então, gabarito letra D, gabarito procede. Lembrando que antigamente caía MDC, hoje em dia não cai mais. Questão 20. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aí, de novo, ó, o máximo divisor comum entre os números 30, 45 e 60 é, se você vai fazer exclusivamente só a prova da PM do Estado do Rio de Janeiro, você pode pular essa questão para você não perder tempo. Porém, se você for fazer um outro concurso, é de grande valia você resolvê-la. Então, vamos lá. Questão 30. Questão 20. 30, 15 e 60. E eu estou em busca do MDC. Então eu só vou pegar os fatores primos comuns. Tá? Só comum. O 2 é comum? Não. O 2 não é comum. Ó, 45 não divide 2. É por 3? 3 é comum? Sim. 15 por 3 dá 10. 45. 30 por 3 dá 10.
45 por 3 dá 15. 60 por 3 dá 20. O 3 é comum ainda? Não. Mas o 5 é? Sim. 10 por 5 dá 2. 15 por 5 dá 3. 20 por 5 dá 4. Daqui para baixo, em relação aos 3 ao mesmo tempo, não tem divisor comum. Então, a MDC é 5 vezes 3, que dá quanto? 15. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. Questão 21. Policial Militar de São Paulo. Sobre as características do procedimento para encontrar o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo múltiplo comum aí, o nosso querido MMC, tá? Então, viu, ó? Lembra? Você pode guardar a propriedade, se não guardar, na hora você faz da maneira que eu vou te mostrar aqui. É correto afirmar que, dado dois números naturais não nulo, faltou o acento aqui, né? Letra A. Primos entre si, o MMC deles será o produto desses números. Isso é verdade, isso é uma propriedade que está escrita no seu caderno. Sandro, mas eu esqueci. E na hora da prova? Na hora da prova, primeira coisa que você tem que lembrar, ou se você não sabe, o que são primos entre si, né? O que são primos entre si? Chamou a sua atenção aí para você que não estudou essa parte? O que são primos entre si, Sandro? São dois ou mais números onde o único divisor comum entre eles é a unidade, tá? Vamos supor que você primeiro pegou dois números primos. Se você pegou dois números primos, todo número primo é primo entre si, tá? São primos entre si. Se você pegar dois ou mais números primos, eles sempre serão primos entre si. Beleza? Então você pegou um caso já particular, né? Eles já são primos também. Então o MMC entre dois números primos é o produto, porque eles são primos entre si. Beleza, Sandro. E se eu pegasse, por exemplo, Sandro, o 3 e o 4? 3 e o 4. O 3 é primo, o 4 é composto, mas eles são primos entre si? São, porque o único divisor comum entre eles é o 1. E vamos decompor para ver se é verdade. Ó. Se é o produto entre eles. Ó. Por 2, o 3 não pode, aqui dá 2. Por 2, aqui dá 3, aqui dá 1. Por 3 agora, 1 e 1. Está satisfeita a decomposição e já achei o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Realmente foi o produto. Sandro, o que são primos entre si mesmo? São dois ou mais números, onde o único divisor comum entre eles é o número 1, ou seja, a unidade. Então, essa sentença é verdade. E já achamos a opção. Ó. Para nossa sorte, se você estava muito forte nessa matéria, você ia marcar sem querer olhar as outras. Só que eu não vou fazer isso. Né? Eu vou falar uma por uma. Letra B. Números ímpares consecutivos. O MMC dele será igual ao maior, o maior número? Não, né? Sabemos que é falso porque a primeira é verdade, mas vamos ver por que é falso. Pense dois números ímpares consecutivos. Aí cuidado, você fazer uma única escolha e falar que já é verdade ou é mentira, não podemos fazer isso. Vamos supor que você escolheu 1 e 3. Se você fizer o MMC, vai dar 3. São ímpares consecutivos, porém, o 3 é múltiplo de 1. Então, por isso que é o produto. Ou seja, perdão, por isso que é o maior. Porém, se você escolhesse, ao invés de escolher 1 e 3, porque ali você viu que era verdade. Se você escolheu 3 e 5, e 3 e 5 são primos entre si. E o MMC é o produto deles, não é o maior. Vai ser o maior quando eles são múltiplos, aí é o maior, tá? Sentença falsa. Sentença falsa. Letra C. Letra C. Quaisquer, né, Antônio? Dado dois números naturais não nulos, quaisquer o MMC deles será igual à soma desses números. Não tem essa propriedade, tá? Não tem essa propriedade. Então, você escolher qualquer... Ele falou que você escolher qualquer dois números naturais, né? Quaisquer dois números naturais, o MMC dele será a soma. Eu não conheço essa propriedade. Por exemplo, se eu pegar dois números múltiplos,
o MMC é o maior. Pode ver que não tem para soma. Se eu pegar primos entre si, o MMC aqui vai ser o produto, então não tem que dar a soma. Então, pô, falso, Sandro. Tá? Letra D. Quaisquer dois números naturais consecutivos, o MMC, não, consecutivos, né? Quaisquer dois números naturais consecutivos, o MMC dele será igual à diferença desses números? Não, não tem essa regrinha aí, né? Consecutivos. Por exemplo, se eu pegar o 5 e o 4, eles são primos entre si, são consecutivos e o MMC é o produto. Ah, Sandro, que você pegou 5 e 4. Então, pô, pega o 6 e o 7. São primos entre si. E vai ser o maior deles. Vai ser o produto entre eles, perdão. Ah, Sandro, que você pegou o 6 e o 9. 6 e o 7. Se você pegasse o 8 e o 9, que não são primos entre si. Não são primos entre si, né? São ou não são? Lógico que eles são primos entre si. 8 vezes 9 dá 72 e é o MMC entre eles. Então, isso aqui é falso, não tem essa propriedade da diferença. Pares consecutivos, o MMC deles é igual a 4. Pares consecutivos, ó. Não nulos, eu não peguei o zero que ele falou que é não nulos. Ó. Aqui, ó, o MMC aqui. Qual o divisor comum? Qual 4 é múltiplo de 2? É. Então aqui deu 4 se você pensou nisso aqui e pensou que era verdade. Mas olha só, o MMC entre 4 e 6 é 12. Pode fazer aí, dá 12. O MMC entre 6 e 8, se não falha a memória aí, tô fazendo aqui, olhando para ele, dá 24. Tá? Então, falso. Não é igual a 4. É igual a 4 nesse caso aqui. Nos demais, não são. Beleza? Então, gabarito letra A e o gabarito aí procede. Questão 22. Polícia Militar de São Paulo. Uma papelaria comprou uma caixa de elástico e irá vendê-los em pacotinhos, todos com uma mesma quantidade de elásticos. Ao preparar os pacotinhos, o funcionário responsável percebeu que era possível colocar 18 ou 20 ou 24 elásticos em cada um. Desse modo, não restaria elástico algum na caixa. Então você consegue perceber que é uma questão de MMC, porque ele colocou de 18 em 18, de 20 em 20, de 24 em 24 e não resta nada. Então a quantidade de elástico é um múltiplo comum de 18, 20 e 24. Aí ele fala aqui pra gente, ó, o menor número de elástico que essa caixa pode ter é. Então, vamos em busca do nosso MMC. Entre 18, 20 e 24. Tranquilo? E vamos lá. Ó, por 2 dá 9, 10 dá 12. Por 2, 9, 5, 6. Por 2, 9, 5, 6 por 2, 3. Próximo fator primo, 3. 9 por 3 dá 3, o 5 não pode, 3 por 3 dá 1. Por 3 novamente, dá 1, 5, 1. Por 5, 1, 1, 1. Apareceu a unidade em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó, é o nosso MMC. Tranquilo? Então tem aqui, ó, 2, 4, 8. Então, 8 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 5. Ó, 5 vezes 9, 5 vezes 8, 40. 40 vezes 9, 360. Então, a menor quantidade de elásticos, né, que ele está falando ali, é 360. Então, gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 23. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, pô, bem parecido com a questão anterior, tá vendo? Teve uma repetição de ideia na própria prova da PM de São Paulo. O dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, ó, mesma coisa anunciada, todos com a mesma quantidade de borrachas,
Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3 ou 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho. E assim não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borracha que essa caixa poderia conter era, então ele quer o menor número de borracha aí que essa caixa podia conter. Então, vou sublinhar aqui, ó. Pronto, é isso que ele quer. Tranquilo. E você percebe que o número de borrachas na caixa é um múltiplo comum de 3, 4, 5. Então, vou fazer o MC entre 3, 4, 5. E se não aparecer de cara aí, a gente faz aquele procedimento que você viu numa questão aí. Tá? Então, ó, vamos lá. Por 2 dá 3 não pode, aqui dá 2, aqui 5. Por 2, 3 não pode, 2 por 2 dá 1 e aqui 5. Por 3, 1, 1, 5. Por 5, 1, 1. Se eu multiplicar todo mundo aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, vezes 5. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. Então, tem 60 na opção? Sim. Se não tiver 60, você ia somar mais 60, 120, mais 60, 180 e assim até aparecer uma das opções. Tranquilo? Então vamos para a próxima aí. Questão 24. Polícia Militar do Estado de São Paulo aí, né? Uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos. Então ele garantiu que tem menos de 40 parafusos. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem menos de 40 parafusos. Tranquilo. E para vendê-los, faz pacotinhos, todos com o mesmo número de parafusos. Um pouco parecido com anteriores também, né? Sabe-se que com a quantidade de parafusos da caixa é possível fazer pacotinhos com 40 não, perdão, com 4, ou com 6, ou com 9 parafusos em cada um, e sempre sobrarão 3 parafusos. Tá? Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será... Ah, beleza, Sandro. Primeira coisa, eu vou fazer o MMC entre 4, 6 e 8, 6 e 9, perdão, 4, 6 e 9. Vou achar um mínimo múltiplo comum. Depois disso, eu tenho que somar 3, porque sobra 3, né? Quando eu faço o MMC, vai dar a quantidade exata de parafusos que não sobraria nada. Então eu somo 3 para ter o total de parafusos que realmente eu continha. Tá? Então vamos lá. Por 4, 4, 6 e 9. E vamos lá, ó. Por 2 dá 2. Opa, que dá B, cara. 3, 9 não pode. Por 2 dá 1, o 3 não pode, o 9 também. Próximo fator primo, 3. Satisfeito já, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Por 3 novamente, satisfeito, né? Vou repetir, 1, 3 por 3 dá 1. Apareceu 1 em todo mundo, está satisfeito a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Porém, 36 não é a resposta. Eu vou somar mais 3. Então, 36 mais 3. Na realidade, a pessoa aí contém 39 parafusos. 39 parafusos, né? Pode ver, com menos de 40 parafusos. Realmente 39. 36 também tinha, só que 36 era uma quantidade exata que dividido por 4, por 6 e por 9 não sobrariam nada. Se que sobram 3, você soma 3 a esse MMC. Beleza? Agora você vai pegar o 39 e vai dividir por 5 para ver se sobra parafuso ou não. Lógico que sobra, né? Tem que terminar em 0 ou 5, então dividido por 5 vai dar 7 parafusos. Não? É aqui, ó.
Vai ter 7 caixas, cada caixa com 5 parafusos e sobram quanto? 4. Confere? Ficariam 4 parafusos sem colocar, né, fora aí dos pacotinhos, né? Não é caixa não, pacote, né? Teria 7 pacotes com 5 parafusos e sobrariam 4 parafusos, está na letra D. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 25 aí, cara, você reparou que antigamente, né? Hoje em dia eu acho que não aconteça isso. A prova da PM aí de São Paulo era muito repetitiva, cara. Olha só de novo. Ó. Polícia Militar de São Paulo. Uma pessoa possui vários chaveiros e quer colocá-los em saquinhos plásticos. Ó. A mesma ideia de novo, cara. Todos com a mesma quantidade. Ao fazer isso, percebe que em cada saquinho a quantidade de chaveiros pode ser 5, 6 ou 8. E que não ocorria nenhuma sobra de chaveiros. Então, a nossa quantidade de chaveiros é um múltiplo comum, né, de 5, 6 e 8. A menor quantidade de chaveiros, então, a menor quantidade de chaveiros que essa pessoa poderia ter é, então, vamos lá, vamos para o nosso MMC aí. Então, ó, 5, 6 e 8. Tranquilo, né? Agora vamos lá. Ó, vamos por 2. 5 não pode. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. Por 2 novamente. Vai ficar 5, 3 e 2. Por 2, ó. 5, 3, 1. Por 3, 5, 1, 1. Por 5, 1, 1, 1. Eu tenho 2, 4, 8, vezes 3, vezes 5, que dá um total de 120. 120 aí chaveiros que está na letra A. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 26. Polícia Militar de São Paulo. De novo, uma questão bem idêntica às anteriores. Em um depósito há várias caixas, todas de mesmo tamanho. Se forem feitas pilhas contendo em cada uma delas 6, 8 ou 10 caixas, então sempre sobrarão 3 caixas. Então, vou lembrar que sempre sobram 3. Perdão aí, ficou torto, né? O número mínimo de caixas nesse depósito é, então, de novo, cara, uma questão de MMC. Então aqui ele quer saber o número mínimo aí de caixas. Número mínimo de caixas aí. Tranquilo. Eu vou tirar o MMC e aqui eu vou achar o cara que é o múltiplo comum. Vou voltar no enunciado e eu sei que tem que somar 3. Ah, isso mesmo, Sandra. Então, ó, por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, 10 por 2 dá 5. Por 2, 3 não pode, aqui o 4 dá 2, 5 não pode. Por 2, 3, 1, 5. Por 3, 1, 1, 5. Por 5, 1, 1, 1. Apareceu a unidade em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. 2, 4, 8, vezes 3, vezes 5, e outra vez dando 120 aí. Ó, 120 é o número total de caixas, que é o MMC, né, o múltiplo comum de 6, 8 e 10. Porém, o total de caixas não era um múltiplo, porque sobravam quanto? 3. Então você vai pegar 120 e somar esse resto 3. Então vai dar 123 caixas, que está na letra A. Cuidado para não marcar 120. Aqui, ó, destaquei logo que sobravam 3 caixas. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 27. Polícia Militar de São Paulo. O escritório comprou uma caixa de envelopes e irá dividi-los em pequenos pacotes. Então, ó, a mesma ideia da outra. Então, a PM de São Paulo, ela esgotou todas as possibilidades desse tipo de questão, né? Cada uma delas com o mesmo número de envelopes,
Se cada pacote forem colocados 8 envelopes, ou 9 envelopes, ou 12 envelopes, eu acho que ali está um pouquinho errado ali. Não restará, né, envelope algum na caixa. Então não resta nenhum, tá? Tem faltando essa parte no enunciado aqui, né? Que teria o não restará, né? Não restará. Não restará envelope algum na caixa, tá? Deixa eu sublinhar isso aí. Que não restará envelope algum na caixa. Ou seja, o número de envelopes é um múltiplo comum de 8, 9 e 12. Sabendo-se que nessa caixa há menos de 300, não, de 400 envelopes. Eu já falo 380. Então, o número máximo de envelopes dessa caixa é... Então, o número máximo de envelopes dessa caixa é... Então, beleza. Vamos para a próxima. Né? Assim, ó. 8, 9 e 12. Né? Mesma ideia. Só que ela deve ter alguma coisa diferente. Pô. Feito nas outras ali, apareceu questão que você achava e estava na opção, só que não era, enfim. Vamos ver o que ele fez nessa. Né? Mas o princípio é o mesmo. Então, ó, por 2, 4, 9, 6. Por 2, 2, 9, 3, não é isso? Por 2, 1, 9, 3. Por 3, dá 1, 3, 1. Por 3, ó, satisfeito aqui. Aqui dá 1 e aqui dá, já está satisfeito. Aqui eu tenho 2, 4, 8 vezes 9, 72. Aí quando você faz isso, aí você fala, ué, Sandro, não tem essa opção não. Calma. Lembra que eu fiz numa questão que a quantidade, Marcela, né, tinha fitas, e eu tive que somar mais 60 até chegar ao padrão que ele queria. Olha só, vou somar mais 72. A próxima quantidade de envelopes pode ser 144. Vou somar mais 72, que vai dar 8, 206, 206, né? 206. Aqui é 2 mais 4, 6, 7 mais 4, 11, 206. Somando aqui, mais 72, eu vou ter 8, 8 e 2, 288. Vou somar mais 72. Aí eu vou ter 360. Se você somar mais 72, dá 400 e alguma coisa. Então, ele é menor que 400 envelopes. Todos esses são menores que 400, só que a opção escolhida pela banca foi o 360, que está na letra B. Beleza? Cabarito letra B, e ele procede aí. Questão 28, Polícia Militar de São Paulo. Marcelo e Débora trabalham em regime de escala. A cada 4 dias sucessivamente trabalhados, Débora folga somente um dia. Então ela trabalha 4 dias sucessivos e folga somente um dia. Então, para Débora folgar, ela tem que trabalhar a cada 5 dias, né? De 5 em 5 dias ela tem uma folga. Porque ela, né? 4 mais 1, 5. 5 dias ela folga. E a cada 6 dias sucessivos trabalhado, Marcelo também folga. Então, para Marcelo sempre ter folga, vai ser de 7 em 7 dias ele folga aí. Né? 7 dias. Pode ver, olha só. Ela trabalha 4. Aqui, ó. Ela trabalha 4. Ela trabalha 4 mais 1, 5 dias. Então, para você ver, né, 5 dias. Então, ela teve folga aqui no 5º dia. Ela trabalhou mais 4, folgou 1. Então, mais 5 aí, ó. 5 mais 5, 10. Então, ela pode ver. A cada 5 dias, né? Ela folga aí. E ele folga a cada 7 dias. Aqui, ó. Ele trabalha sucessivamente ali. Deixa eu sublinhar aqui, ó. A cada 6 dias sucessivamente trabalhados, Marcelo também folga
somente no dia seguinte. Então, olha só, ele deixou bem claro aqui que o dia que ele está falando é dia 26 de 7 de 2019. Ambos estavam de folga. Sabendo que o mês de... nem toda questão te dá essa dica, não. Você tinha que saber quais meses do ano tem 31 dias. Tá? Lembra lá? Conta no ossinho que você vai saber. Você lembra dessa dica aí nas aulas, tá? Então, beleza. E, né, 31 dias, e que Marcelo e Débora trabalham independentemente de os dias serem sábado, domingo e feriados. É feriado, é sábado, domingo, eles sempre estão de plantão aí, trabalhando. Se não ocorre imprevisto e eles trabalharem conforme informado, então, o próximo dia em que ambos estarão de folga, em um mesmo dia será em. Então, vamos lá. Então, você viu que para Débora folgar, ela tem que trabalhar. Não é que ela tem que trabalhar. Ela folga de 5 em 5 dias. Ela trabalha 1 e folga 1. Trabalham 4 e folga 1. A cada 5 dias ela está de folga. E ele a cada 7 dias. Então vamos calcular o MMC entre 5 e 7. São primos, né? Logo é o produto entre eles. Pode ver, ó. É por 5. Perdão ali. É por 5. Dá 1. 7 não pode. É por 7. 1 e 1. Está satisfeito. O MMC é 5 vezes 7, 35. Ó, então, era 26. 26 mais 5, eu chego no dia 31 de julho de 2019. Aí, se eu doei 5 dias, sobram 30 dias do mês de agosto. Então vai ser 30 de 8 de 2019, que está na letra C. E o gabarito procede e vamos para a próxima. Questão 29. Polícia Militar do Espírito Santo. 3 amigos estão participando de uma gincana e devem realizar uma prova em formato de circuito com obstáculos. Devem cumprir o circuito, né, a maior quantidade de vezes possível em determinado período de tempo. Abel demora 20 segundos para completar cada volta no circuito. Então, vou colocar aqui A de Abel. Ele demora 90 segundos. Aí eu tenho que completar Bianca, vou chamar de B, de Bianca. Ela demora 2 minutos. Então ela demora 2 minutos. Porém, perdão, se 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos, 120 segundos aí. 120 segundos. 120 segundos. E Cíntia demora 3 minutos. Então, C de Cíntia, 3 minutos, que são equivalentes a 3 vezes 60, 180 segundos. Considerando que os 3 partiram juntos, é correto afirmar que passarão juntos novamente no ponto de partida em quanto tempo? Questão de MMC, né? Aquela questão, a ideia repetitiva aí de ter um encontro, né? Sempre novamente aí no ponto de partida. Então vamos fazer o MMC entre 90, 120 e 180. Então vamos decompor em fator primo aqui, ó. Então vamos lá. Por 2, 45. 120 dá 60, 180 dá 90. Por 2, 45 não pode, 60 dá 30, 90 dá 45. Né? Por 2 novamente, 45 não pode, 30 por 2 dá 15, 45 aqui não pode. Por 3, né? Dá 15, 5, que aqui dá 15. Por 3 novamente, 5, 5, 5. Por 5, 1, 1, 1. Então eu tenho 1, 2, 3. Vai dar 2 vezes 2 vezes 2, 8.
3 vezes 3, 9 vezes 5. Aí eu tenho aqui, ó, 5 vezes 8, 40 vezes 9, 360 segundos. Só que a cada 1 minuto tem um 60. Então, se eu dividir o 360 por 60, vai me dar 6 minutos e sobrarão não, nada. Então, 6 minutos aí, gabarito letra C, e o gabarito procede e vamos fazer a próxima. Questão 30, Colégio Naval. Então, você tem o algoritmo de Euclides. Acima foi utilizado para calcular o máximo divisor comum entre os números A e B. Logo, A mais B mais C vale... Então, lembrando, vou fazer exclusivamente PM do Estado de Janeiro. Pula, cara. Sandro, vou fazer outros concursos. Então, vocês dão uma olhada, porque provavelmente deve aparecer MDC também no seu edital. Só a IBAD aí no concurso da PM que não colocou, só colocou só MMC, está escrito lá bem claro. Mínimo múltiplo comum, tá? Olha só, como você trabalha com algoritmo de Euclides. Então, olha só, começando aqui pelo A. O A dividiu por B, deu quociente 1 e resto D. Então, você tem assim, ó, A, que é o dividendo, é igual ao divisor, vezes o quociente, que é 1, mais o resto, que é D. Lembra, quando você faz essa divisão, você pega esse resto e traz ele para cá. Então, já sei, Sandro, que C é igual a D. Beleza? Aí continua aqui a divisão aqui, ó. Agora eu vou fazer aqui, ó. P dividido por C. Então, B é o dividendo, C é o divisor, deu quociente 1 e resto igual a E. Porém, esse resto eu transportei ele para cá, ó. Ele vem para cá. Tá? Ah, Sandro, então é igual a 40? Sim, é igual a 40. E agora o C, ele é dividendo, ele vai ser igual ao divisor, que é 40, vezes o quociente, que é 2, e o resto é 0. Então, olha só, tá vendo? Ó? Se o resto deu 0, o último cara que sobra aqui é o MDC. Então, o MDC entre esses A e B é 40, tá? Então, o C eu consigo achar, ó. 2 vezes 40, 80, 80 mais 0, 80. Tranquilo? 80 aqui. Então, C já sei que é 80. Então, aqui, ó, vou vir aqui para o B agora. B é igual a 80 vezes 1 mais o E, que é 40. B vai ficar 80 vezes 1, 80, mais 40, 120 é o B. Tranquilo? Só que C é igual a D. Logo, D vai ser igual a quanto? Já que C é 80. D é 80. Então, vamos aqui, ó. A é igual. B, quem é B? 120. Vezes 1 mais o D, que vale 80. 1 vezes 120, 120. Mais 80, vai dar quanto? 200. 200 aí. Só que ele quer A mais B mais C, que é igual a 200. Só pegar na ordem ali do A, B e C. Tá? Se botar 120 primeiro, não teria problema nenhum. Somando isso tudo, dá 400 aí. Que está em que opção? Gabarito letra A, e o gabarito aí procede.